Em algumas circunstâncias, precisamos desenvolver modelos de linguística computacional que não só normalizam o texto, segmentando suas unidades linguísticas e colocando na forma diminutiva, mas também queremos remover as variações morfológicas dessas unidades linguísticas. Para entender essas circunstâncias, vamos entender esses três conceitos: lexema, lema e raiz. O que é um lexema? Um lexema é uma unidade abstrata de significado que corresponde a um conjunto de formas relacionadas. Um lema, por sua vez, é uma forma canônica, dicionarizada e é escolhida por convenção para representar um lexema. Além disso, raiz é um morfema básico sem afixos derivacionais ou flexionais, ou seja, é só um morfema e não se constitui numa palavra. Então vamos ver alguns exemplos. Então eu tenho aqui essas variações morfológicas de um verbo: comeu, comido, comendo, comerias, comeremos. Essas diferentes variações, elas se chamam de lexema. E qual que é a forma canônica desses lexemas? Ou seja, qual que é a forma básica desse verbo? Bom, essas formas canônicas, elas são chamadas de lema, e nesse caso é o verbo comer. Mas vamos supor que eu queira ir além na remoção da variação, e eu não queira só representar esse verbo pela sua forma canônica, mas somente pelo seu morfema básico. Esse morfema básico leva o nome de raiz, e nesse caso seria esse aqui, com, que é só um morfema e não chega a representar uma palavra. Aqui mais um exemplo. Então eu tenho alguns lexemas substantivos: menino, menina, meninão, menininha, meninos. Então essas variações morfológicas são os lexemas. A palavra, que é a forma canônica dessas variações, é o lema, que aqui nesse caso é menino. E se eu quisesse extrair dessa forma canônica somente o morfema básico, eu extrairia sua raiz, que aqui é menim, ok? Então aqui tem um exemplo mais complexo de um texto. Vamos supor que nós quiséssemos fazer a análise desse texto, não só pelos seus tokens, mas pela sua forma canônica ou pelos morfemas básicos das suas unidades linguísticas. Então aqui eu tenho um texto: a comida estava gostosa, todos comeram e gostaram. Então aqui na normalização de texto, eu poderia fazer a tokenização por sentença, certo? Então a comida estava gostosa, todos comeram. Eu poderia capitalizar esse texto, colocando todas as sentenças no diminutivo, e aí para cada sentença eu também poderia fazer a tokenização das suas unidades linguísticas e representar todos aqueles tokens que não são pontuação. Então eu obteria essa primeira coluna aqui de tokens: a comida estava gostosa, todos comeram e gostaram. Daí eu poderia extrair a forma canônica de cada uma dessas palavras, ou seja, o lema. Então, para A, o artigo A, ele pode ser tanto representado por O como A. Do token comida, a forma canônica é comida. Do verbo estava, sua forma canônica é estar. Gostosa seria representado por gostoso. Todos seria representado pela forma canônica todo. Comeram por comer. A conjunção E seria por E. E gostaram por gostar. Mas se eu quisesse ainda remover mais as variações morfológicas, não levando em conta uma forma canônica ou uma palavra, mas só seu morfema básico, aí eu poderia obter a raiz, que está representada aqui nessa terceira coluna. Então, no caso, para o artigo seria o ou a, para a comida seria com, para estar seria este, para gostoso seria goste, para todos seria tode, para comer seria com, para e seria e, para gostar seria goste novamente. E é interessante que aqui você tira as diferentes variações do texto. Então, como vocês podem ver aqui, por exemplo, se nós contarmos os números de types nessa primeira coluna só de tokens, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, 8 tokens distintos. Ainda na lematização, nós teríamos 8 também, certo? O, que não se repete, comida que não se repete, estar, gostoso, todo, comer e gostaram. Por outro lado, quando a gente passa a representar esse texto somente pela raiz, veja como é que a gente reduz o tamanho do nosso vocabulário. Ao invés de ter comida e comer, a gente passa a ter o mesmo morfema básico, que é com. Gostoso e gostar, a gente passa a ter goste. Então aqui, veja que o número de types se reduz. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então aqui eu reduzo o tamanho do meu vocabulário para 6 tokens. Então eu tenho uma diminuição da esparsidade do meu corpus. E a gente vai ver que isso é interessante para algumas aplicações,
não tem a necessidade de saber da variação morfológica, mas somente do morfema básico, ou somente da forma canônica dos tokens que compõem um texto. E como é que se chama o processo automático de, a partir de um lexema, obter o lema e obter a raiz? Para a obtenção do lema, se chama de lematização, que é dado um lexema, automaticamente inferir qual que é a sua forma canônica. Já para obter o seu morfema básico, a sua raiz, o processo automático de normalização de texto se chama de radicalização. Então vamos demonstrá-los. Então, para a lematização, a gente vai usar uma outra biblioteca estado da arte para processamento de língua natural no Python, chamada de Space. Vamos baixá-la primeiro. Bom, tá lá então, o Space foi baixado e também nós baixamos o modelo em português. Para vocês entenderem mais como é que funciona essa ferramenta, no nosso curso zero foi passado o link para esse framework, vocês podem ler um pouquinho mais da documentação. Mas aqui basicamente então a gente vai importar essa biblioteca e aí nós vamos inicializar carregando o modelo em português, que é aqui o maior modelo que eles têm disponível, que é o mais acurado. Então vamos lá. Daí para essa variável NLP, onde o modelo foi inicializado, a gente pode passar um texto, que no caso eu vou passar o texto da Samantha, agente conversacional do filme Her. O passado é só uma história que nos contamos, e aí armazenar o resultado nesse doc. Então aqui nesse doc ele vai basicamente tokenizar o texto, e ele também vai fazer umas outras tarefas típicas de processamento de língua natural e linguística computacional que a gente vai ver ao longo do curso, e entre elas tem a lematização. Então aqui a gente, para cada token, a gente também vai imprimir o lema. Então tá aqui, né? O passado, ele coloca a forma canônica como passar, de seria o verbo ser, de só continua a ser só. Aqui de uma ele cometeu um erro, né? Ele colocou o mar, quando seria um, no caso, né? História ele manteve, que ele manteve. Nos, ele também cometeu um erro aqui, né? Colocou o, e contamos foi para contar, né? Então a forma canônica. Então, como vocês podem ver, o modelo ele comete alguns erros, mas já é possível remover um pouco da variação morfológica do texto, se no caso para a nossa aplicação a gente precisa remover a esparsidade do nosso vocabulário. Além disso, a gente pode ir além dessa variação da forma morfológica para só obter os morfemas básicos dos tokens, das unidades linguísticas do nosso texto. Então, para isso, a gente pode utilizar essa ferramenta de radicalização aqui, que é o RSLP, que é o removedor de sufixos da língua portuguesa. Tá? Vocês podem ler mais aqui nessa página da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, esse é um radicalizador que foi criado por eles para achar os morfemas básicos das palavras em português. Então vamos testá-lo no Colab. Então aqui nós podemos importar o método do NLTK, pode baixar esse removedor, a gente pode instanciá-lo, e aí dado um texto a gente pode tokenizá-lo utilizando o método wordTokenize, e aí para cada token a gente acha a sua raiz, né, o seu stem, como é chamado para o inglês. Então tá lá. Obteve para a comida estava gostosa, né, a com est gost. Então aqui a gente remove bem as variações morfológicas dos tokens, só mantendo seus morfemas básicos.